Querida amada igreja, estamos mais uma vez juntos a fim de estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo que iniciamos semana passada, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que se refere à carta que Paulo escreveu à igreja ali em Éfeso. Domingo passado, nós já demos início a essa carta, falando sobre o prefácio, falando sobre o motivo do porquê essa carta foi escrita, contextualizando ali a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso, falando das bênçãos espirituais, né? E que Paulo apresenta de início logo da carta, né, quando ele se refere às bênçãos espirituais na figura da Trindade, né? Quais são as bênçãos espirituais deixadas na obra do Deus Pai, o Criador? Quais são as bênçãos espirituais dadas pela obra de Jesus Cristo, né, na sua redenção? Quais são as bênçãos espirituais também colocadas e deixadas pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então a lição maravilhosa, e eu espero que os irmãos que não viram essa lição, busquem estar lá gravada, né, para dar continuidade a esse estudo. Hoje nós daremos continuidade no primeiro capítulo de Éfeso ainda, né? Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Após Paulo apresentar essas bênçãos espirituais ali para a igreja, né? O intuito dessa carta é mostrar a importância da unidade da igreja estar em comunhão e a igreja estar junta, crescendo no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, no conhecimento dos planos de Deus para as nossas vidas, nós, povo escolhido, para a vida ali dos irmãos em Efésios também. E lembrando aqui, que nós falamos semana passada também, essa carta ela foi escrita num período que Paulo estava preso, na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Então as pessoas que chegavam ali, visitavam os amigos, transitavam, né, essas cartas que ele podia escrever. Paulo, então, estando preso lá em Roma, toma conhecimento de que os irmãos ali em Éfeso estão, né, buscando esse conhecimento, estão vivendo na fé em Cristo Jesus. Então ele escreve nesse intuito de fortalecer, né, essa unidade na fé, essa comunhão ali com os irmãos. Isso é muito importante, irmãos. É mais um exemplo, né, mais uma lição que Paulo nos dá. Né? Nós devemos estar orando pela nossa igreja, pela igreja de Cristo Jesus, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos queridos irmãos, pela comunhão da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, né? E Paulo dá esse exemplo ali nesta carta. No versículo 15, a lição de hoje ela fica entre o versículo 15 ao versículo 23, diz assim: por isso também eu aqui Paulo, né, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus Cristo que há entre vós. Então ele ouviu, teve essas boas notícias, né? Olha, os irmãos ali em Éfeso, né, estão mantendo a sua fé em Cristo Jesus, estão firmados na fé em Cristo Jesus, né? E aí ele diz aqui, então eu tendo essa notícia, né, de que os irmãos estão em fé no Senhor Jesus Cristo que há entre vós e no vosso amor para com todos os santos, né? Santos aqui mais uma vez, todos vocês separados, né, por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós santos somos separados, né, em Jesus Cristo, é o povo escolhido. Então ele sabia, ele toma conhecimento de que havia o amor que unia ali os irmãos. Isso alegra Paulo. Isso traz satisfação para Paulo. E aí ele diz, então, sabendo dessas notícias, eu não cesso de orar pelos irmãos. Né? A oração de Paulo era constante ali para a igreja em Éfeso. E aí verso 16 ele fala, não cesso de dar graças, agradecer a Deus, né, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Nós temos lembrado de orar pela nossa igreja, irmãos? Pela vida dos nossos queridos irmãos? Está aqui um lembrete para todos nós. A oração de Paulo era constante, né? Paulo continua então dizendo assim, quais eram, né,
Qual era o conteúdo da sua oração, né? E aí vamos aqui andar um pouquinho com o nosso PowerPoint, né? E aqui nós temos o conteúdo da oração de Paulo. Ele não cessava de orar pela igreja ali em Éfeso, e aí ele começa dizendo, né, que a sua oração era para quê? Para que, primeiro, Deus desse um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Que maravilha, irmãos! E é interessante essa expressão, né? Deus deu um espírito de sabedoria. Os irmãos, eu creio que vão concordar comigo, sabem perfeitamente que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Quantos nós conhecemos, né? Que é PhD, que é pós-doutorado, doutor, nas leis, no conhecimento humano, mas não tem nenhuma sabedoria. O contrário também nós conhecemos. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, iletradas, mal foram alfabetizadas, ou às vezes nem foram alfabetizadas, mas são pessoas extremamente sábias. Porque aqui eu penso, quando Jó, ele pergunta, aonde estava a sabedoria? Aonde está a sabedoria, a verdadeira sabedoria, né? E aí vamos buscar lá em Jó, para a gente entender, né? Jó, ele fala o seguinte, queridos, Jó capítulo 28, vamos pegar aqui a nossa Bíblia, acompanhem comigo, Jó 28, versículo 12, Jó já faz esse questionamento, ele diz assim, mas onde se achará sabedoria? Aonde que está a sabedoria? Está no doutorado? Está no mestrado? Está numa graduação? Né? É bem verdade que nós precisamos estudar. Você jovem, você adulto, você, independente da idade, você deve estudar e precisa estudar. Mas precisamos buscar esse conhecimento humano e aliar à palavra de Deus. Né? Por quê? Jó já perguntava aqui, mas onde se achará sabedoria? E aí ele da pergunta, e onde está o lugar do entendimento? Versículo 13 de Jó, né, capítulo 28, diz assim, o homem não sabe quanto vale a sabedoria. A sabedoria vale mais do que pedras preciosas, ele fala em outra, se você continuar lendo aqui a passagem, né? Jó fala assim, olha, a sabedoria vale mais do que ouro, a sabedoria vale mais do que prata, do que pedras preciosas. O homem não sabe quanto vale a sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. Por quê? Veja o que o próprio Jó diz no versículo 23 aí do capítulo 28. Ele diz assim, Deus conhece o seu caminho, só Ele sabe onde ela fica. Só Deus sabe o caminho da sabedoria. Só Deus pode nos dar a sabedoria. E aí ele completa o versículo 28, ele diz assim, e disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria. Você quer ser sábio? Estude a palavra de Deus. Você quer ter sabedoria? Mesmo que não tenha estudo nenhum, mas quer ter sabedoria, fazer tomadas, decisões com sabedoria? Estude a palavra de Deus, porque a sabedoria vem do alto. Né? Então, ele fala, o temor no Senhor é, né, a sabedoria. Nós sabemos lá em Salmos, o salmista já falava isso. Vamos lá em Salmos e vamos ver aqui Salmos 111. Salmos 111, versículo bastante conhecida essa passagem, né? Salmos 111, versículo 10, diz assim, o temor no Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Da sabedoria. O início da sabedoria. Começo da sabedoria. Tudo se inicia em temer a Deus. Você quer ter sabedoria? A palavra de Deus já diz, peça a Deus. Porque só Deus pode nos dar a sabedoria. Qual foi o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. E o que Salomão fez? Pediu a Deus. Se dirigiu à pessoa certa, a Deus. Porque a fonte da sabedoria, o início da sabedoria está em temermos a Deus. E Paulo aqui em sua oração, pelos irmãos ali em Efésios, ele ora nesse intuito.
oro para que Deus dê o espírito de sabedoria, ou seja, de discernimento espiritual. Você tem discernimento espiritual, meu irmão? Peça a Deus. Peça que o Espírito Santo lhe dê o discernimento. Estude a palavra de Deus. Paulo orava incessantemente, constantemente, para que os irmãos ali tivessem o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus, né? Dele, conhecimento de Jesus Cristo também, né? E aí nós vemos o seguinte, ele não só orava para que Deus desse o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, né, dele e de Jesus, mas também Paulo orava para que, a partir desse conhecimento, a partir dessa sabedoria, os olhos do coração, dos corações ali dos irmãos na igreja em Éfeso, fossem iluminados. É muito interessante essa expressão. Eu lembrei do cântico aqui, estou lembrando de Olívia. Abra, Senhor, né, os olhos do coração. Estão lembrando desse cântico? Né? E Paulo orando assim, para que os olhos do coração sejam iluminados. Voltemos lá ao Efésios, veja aqui a continuação. Ele fala aqui, né? Então, não cesso de dar graças, versículo 17, né, ele fala, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Verso 18, ele fala, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Que expressão maravilhosa! Para que os olhos do coração sejam iluminados. Aqui eu quero fazer um parênteses. Primeiro, entender essa iluminação, né? Iluminados quer dizer receber luz. E que luz é essa? De onde vem essa luz? É interessante que receber luz, ser iluminado, era uma expressão já do Velho Testamento. Nós temos diversos versículos que nos ensinam que o conhecimento de Deus faz com que nós sejamos iluminados. Ok, irmãos? O conhecimento de Deus, da vontade de Deus na nossa vida, dos planos de Deus para a nossa vida, do motivo por que fomos criados e para onde nós estamos indo. Todo esse propósito nós precisamos conhecer, e esse propósito é a partir do conhecimento de Deus, do plano dele para a nossa vida, é nada mais do que nos tirar de uma cegueira espiritual e passarmos a enxergar-nos, né? a começarmos a ver, a enxergar. Né? Então, lá no Velho Testamento, nós temos essa questão da iluminação, né? Falando sobre essa luz. Vejam lá em Isaías, vamos pegar aqui Isaías, queridos. Eu vou pegar aqui, eu já separei, né? Isaías, capítulo 9. Vejam lá o que diz no capítulo 9. Abram aí, Isaías 9, versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas, cego espiritualmente, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Nós andávamos em trevas, nós estávamos cegos espiritualmente. E Paulo está falando ali, eu oro para que os olhos do coração sejam iluminados, para que vocês tenham o espírito da sabedoria e do conhecimento de Deus, porque só assim vocês serão iluminados. Serão iluminados. Não só em Isaías, capítulo 9, lá no capítulo 35, Isaías 35, vejam lá, Isaías 35, 4, versículo 4, versículo 5, né? Eu vou ler só o versículo 5, diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Né? Então veja aqui, lá no capítulo 42 também, quando essa luz chega até nós, né? Nos tira dessa cegueira espiritual, capítulo 42, versículo
5 ao versículo 8 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Deus faz essa promessa ali a Isaías, através do profeta Isaías, né? E aqui, só para completar, no Velho Testamento, me vem à mente, né, um versículo que é a nossa divisa das mensageiras do rei. Você é mensageira do rei? Dê valor a isso. Quero dizer para vocês agora um exemplo meu, testemunho meu. Fui mensageiras do rei e boa parte do que eu conheço da palavra de Deus deu-se início ali no período em que eu era mensageira do rei. E qual é a nossa divisa, mensageiras do rei? Levanta-te, Isaías 61. Só a primeira partezinha. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta-te e resplandece. Eu não estou mais cega espiritualmente, mas eu tenho a luz de Jesus Cristo na minha vida, né, que me ilumina. Paulo, então, queridos, orava assim. No Novo Testamento, nós temos também essa questão da iluminação. Veja ali o Evangelho de João. Olha só, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 5 a versículo 7, diz assim: e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, que testemunhava no deserto a respeito, né, de Jesus. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz. Que luz é essa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos nossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós somos iluminados a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, e aí saímos dessa cegueira espiritual e agora estamos, né, vivendo na luz que é Jesus Cristo em nossa vida. Então Paulo usa essa expressão. Voltando agora para a carta à igreja em Éfeso, Paulo falou: eu oro para que os olhos do coração dos irmãos aí em Éfeso sejam iluminados. É interessante essa expressão olhos. Por que ele usa isso? Os olhos é a parte do corpo onde a luz, a única parte do corpo onde a luz penetra, entra em nós. Então, os olhos. E do coração? Essa expressão coração aí, no grego, quer dizer cardias, que vai além do intelecto, além do entendimento, né? Uma expressão figurativa aí, e que quer dizer a personalidade como um todo, o centro das emoções. Então, Paulo está falando: oro para que os olhos do coração, né, ou seja, toda a sua personalidade seja, consiga, né, enxergar essa luz. Veja que essa expressão coração, como eu estou falando, que aí no grego quer dizer cardias, nós temos também em outras passagens. Nós temos lá em Mateus, também é o coração no grego, quer dizer cardias, né? Mateus 13, capítulo 13, versículo 15, diz aqui, Mateus 13, versículo 15, diz assim: porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração,
nem entendam com o coração. Como é que vai entender com o coração? Né? Porque é uma expressão figurativa, aí que quer dizer cardias, né? Que vai além do intelecto, é toda a personalidade aqui. Nem se convertam e eu os cure. Né? Uma outra expressão se encontra em Hebreus. Vamos ver a carta ali, o autor ali aos Hebreus, ele usou essa expressão, né? Coração. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós também temos essa expressão coração aí, quer dizer cardia, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Como é que o coração tem intenções, né? Então, isso aí está falando da mente, está falando aí do intelecto, porque é um sentido figurativo aí. E aí vejam, queridos, ele orava então, Paulo, para que Deus desse um espírito de sabedoria e de revelação, um pleno conhecimento do próprio Deus na vida dos irmãos ali. Deus orava em favor de que esse conhecimento, essa sabedoria iluminasse os olhos do coração, tirasse os irmãos ali da cegueira espiritual e passasse para andar na verdadeira luz, né? Do conhecimento de Jesus aí. E também ele orava para entender qual é a suprema grandeza do poder de Deus na vida ali dos irmãos, na nossa vida, né? Ou seja, na vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Está aqui no finalzinho, no versículo Efésios 1, versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, Então, essa expressão, para que saibais qual é a esperança, né, que está no versículo anterior, versículo 18, finalzinho, quais são as riquezas da sua glória, da sua herança dos santos, melhor, né? Versículo 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Na verdade, essa expressão, né? Qual é a esperança? Qual é a esperança? Responde a seguinte pergunta, né? Qual é o objetivo da iluminação? Qual é o objetivo dessa iluminação, querido? É entender qual é a esperança da nossa vocação. Primeiro, essa esperança aqui é a chamada eterna. Nós temos a esperança de que um dia estaremos com Deus, vivendo na glória eterna, glorificando ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, né? Essa é a esperança. Nós fomos chamados para essa glorificação eterna. Nós somos criados para glorificarmos a Deus. Mas a partir do momento que desobedecemos, afastamos desse propósito inicial. Mas Deus cria um plano onde nos resgata e nos dá a certeza, essa esperança que por intermédio de Jesus nós temos um chamado eterno de continuar, né, depois dessa morte aqui física, mas não tendo mais a morte espiritual, estarmos glorificando ao nosso Deus na eternidade, né? Essa é a nossa esperança. Conhecer também as riquezas da glória da sua herança nos santos, ou seja, nós somos iluminados para sentirmos que há um sentido. Por que somos a igreja de Cristo? Por que é tão importante estarmos em comunhão com a igreja de Cristo? Vivemos em comunhão, nós irmãos, juntos. Porque isso faz junto conhecermos as riquezas da glória, né, dessa herança, né, dessa esperança que um dia estaremos com Deus, né, face a face, né? E também qual é a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, que é o versículo 19. Paulo, então, queridos, não cessava de orar. Eu quero
terminar aqui esta lição lendo o versículo 23, né? Porque aqui ele vai falando de Cristo, né? Que traz essa luz. Os versículos posteriores, 20, 21, 22, e no versículo 23 ele vai falar que é o seu corpo, né? Versículo 22, também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem sujeitou-se? Jesus, né? Na sua obediência para que o plano salvífico ocorresse, né? Então ele sujeitou-se todas as coisas debaixo dos seus pés para que seja cabeça sobre todas as coisas e deu à igreja, e o deu à igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Mais uma vez, Paulo aqui reforçando, né, essa ideia que Jesus é a cabeça, nós somos os membros, né, de Cristo, que é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, né? A plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Jesus Cristo preenche tudo, ele cumpre, né, tudo em todas as coisas. Lá em Números 23, versículo 19, Números 23, versículo 19, Moisés já estava falando isso, né? Uma palavra um tanto profética, né, que haveria de acontecer. Ele fala no versículo 19, capítulo 23 de Números, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não fará? Ou havendo ele falado, não cumprirá? Moisés está aqui dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, nós temos essa certeza. Deus nos prometeu um dia estarmos face a face. E Paulo orava para que esse entendimento, essa compreensão, os olhos dos irmãos ali em Efésios fossem clareados, né? Saísse da cegueira espiritual para compreender esse maravilhoso propósito, né? Essa grandeza aí de Deus. Deus não é homem para mentir. Deus nos deu na sua palavra essa certeza de que um dia estaremos diante do nosso Deus face a face. Queridos irmãos, que a semelhança da oração de Paulo ali para a igreja, nós possamos também estarmos orando uns pelos outros, para que mantenhamos firmes a nossa fé em Cristo Jesus. E que a igreja de Cristo Jesus não se abale por esse momento que estamos vivendo. Mas a nossa oração é que também nós estejamos cada dia mais firmados na sua palavra e crescendo no conhecimento desta palavra, a fim de que estejamos firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, né, mais uma vez, e nós possamos estar estudando cada domingo mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.